Boa tarde, caro telespectador que está lá em casa assistindo o nosso programa Evangelho do Reino. Cá responde o nome de Sofia Omar Silemani. E antes vou pedir ao nosso caro telespectador que está lá em casa assistindo o nosso programa para que possa se inscrever no nosso canal Olomba TV e ativando o sininho de notificações para receber mais informações e mais notícias a respeito do nosso programa que temos para oferecer. Neste momento vamos ter um tema muito especial. O nosso tema de hoje vamos falar sobre Bíblia. Nosso tema de hoje vamos falar sobre a Bíblia e nós vamos ter alguma noção sobre a Bíblia e qual é a importância de nós lermos a Bíblia. Mas antes vamos convidar o Espírito Santo que esteja conosco no nosso meio para podermos entrar em oração e caro telespectador que está em casa assistindo o nosso programa, juntos vamos orar. Pai nosso que habita nas mansões celestiais, graças te rendemos, Senhor, porque mereces. Nesta hora queremos agradecer pela vida, pela saúde, pela misericórdia que o Senhor nos concedeste de estarmos aqui nesta hora. Queremos agradecer pela tua proteção durante a noite e de chegarmos neste momento. Pai, esteja conosco neste lugar. Abençoe, Senhor, tudo quanto fomos a fazer neste lugar. Abençoe, Senhor, aqueles que estão lá em casa assistindo o nosso programa hoje. Abençoe, Senhor, a nós também, que esteja conosco, que o teu Santo Espírito possa trabalhar nas nossas vidas, que possa, Senhor, nos moldar o seu caráter. São graças que nesta hora te rogamos e deixamos nas tuas mãos. Em nome e por amor do Senhor Jesus Cristo. Amém. E como eu estava a dizer, vamos hoje usar as nossas Sagradas Escrituras. Mas antes, porém, só quero deixar claro que vamos entender o que é a Bíblia. Qual é a percepção que nos vem à mente sobre a Bíblia? O que é a Bíblia? Bem, na verdade, dizer que a Bíblia ela é a palavra de Deus. E nós vamos dar muitos nomes, que a Bíblia é a palavra de Deus, é a carta de Deus, é a mensagem de Deus ao nosso planeta Terra. Ele é a nossa carta que Deus deu-nos para que possamos entender qual é a importância e o que Deus quer conosco. Então vamos falar sobre a Bíblia hoje e nosso tema vai ser um tema muito especial que caro telespectador não falte, porque é um tema que vai nos levar a conhecer as Sagradas Escrituras e qual é a importância que nós possamos entender o que nós vamos ler a partir de hoje, para nós entendermos o que é a Bíblia, o que é a palavra de Deus. Deixa-me explicar que a Bíblia é a palavra de Deus dada aos homens, ele é a palavra que nos leva a conhecer quais são as importâncias que Deus quer com os seres humanos. E nós vamos falar que é a Bíblia que nos leva a conhecer qual é o nosso princípio, o que aconteceu no princípio, o que irá acontecer no fim. Então, tudo está escrito na Bíblia e nós então vamos aprender hoje. Bem, a Bíblia tem vários nomes. Vamos falar livro sagrado, temos as Sagradas Escrituras e livro dos livros. São vários nomes que foram dados a respeito da Bíblia. Dizer que a Bíblia ela contém 66 livros. Nos 66 livros está dividido em duas partes. E no primeiro se encontra no livro do Antigo Testamento, são compostos de 37 livros e o Novo Testamento são 26 livros. Então toda a Bíblia total ela é composta de 66 livros no total. E hoje vamos falar que a Bíblia ela foi escrita por homens inspirados por Deus para que possam escrever a Bíblia e cujos esses homens eram homens de várias denominações, eram homens de várias congregações, eram homens que escreveram a Bíblia para que possamos entender o que Deus queria conosco, o que Deus quer conosco. Então nós também vamos entender que ela foi escrita há 1600 anos atrás, que a Bíblia não veio por causa de nada, mas foi escrita há 1600 anos atrás. E nós vamos entender que também Deus quer que nós possamos conhecer qual é a sua importância. E hoje vamos ler no livro de Salmos 119, versos 5. Fica aí com a sua Bíblia ligada ou fica aí com a sua Bíblia na mão para que possamos juntos acompanhar no livro de Salmos 119, versos 105. O que diz aí no Salmo 119, versos 105? E na minha Bíblia diz assim o seguinte, Salmo 119, versos 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E aqui nós encontramos que no livro de Salmos
19, versos 105, a Bíblia diz que a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. O que nós vamos entender? Que a palavra de Deus ele é a lâmpada para os nossos pés e a luz para os nossos caminhos. E o exemplo que vou dar agora é o seguinte. Por exemplo, nós estamos numa viagem, estamos num automóvel. Vamos supor que nesse automóvel que nós subimos, esteja lá uma iluminação e nós estamos a entender o que vai acontecer. Estamos numa viagem, às tantas é uma viagem de noite e nós não temos uma iluminação e acredito que nessa viagem nós vamos chegar vamos ter muitas dificuldades. A viagem não vai ser uma viagem muito boa, vamos ter preocupações, o que vai acontecer se não temos iluminação. Então, se não há iluminação no carro que nós subimos para nos levar até o destino que nós vamos, quero acreditar que nós vamos correr vários perigos para criar um acidente, até mesmo vários problemas, porque não estamos a ver onde é que vamos. Então, é por essa razão que também a Bíblia é a lâmpada para os nossos caminhos e luz para os nossos pés. Então, nós também precisamos de uma lâmpada. Nós precisamos de uma luz para nos guiar à direção certa, que é a palavra de Deus, que é a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E também vamos ver que a Bíblia, ela nos ensina, a Bíblia ela nos educa, a Bíblia nos repreende em caminhos que não devemos andar. Vamos abrir nas nossas Sagradas Escrituras. 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e assim. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa vontade. Aqui nós encontramos também que a Bíblia foi inspirada e dada aos homens para que pudessem. A Bíblia ela tem a importância de corrigir as nossas falhas. Ela nos educa, ela nos ensina nos caminhos em que devemos andar, ela nos repreende no modo em que nós devemos conseguir andar. A Bíblia é uma instrução que Deus nos deu para que possamos conhecer qual é a sua importância e como é que Deus se manifesta através da Bíblia. Então nós vamos falar e nós estamos a explicar que a Bíblia ela nos tem muita utilidade, ela nos educa, ela nos ensina, ela nos repreende em que caminho nós devemos seguir. Eu que vou dar o exemplo de um fabricante de carros. Vamos supor que tem uma pessoa que é um fabricante de carros. E esse fabricante, vamos pôr uma marca Toyota, ele vai fabricar um carro de marca Toyota. Naquela fabricação que ele faz, ele escreve lá o manual de instruções. Como é que o comprador vai saber, como é que vai conhecer o carro? O fabricante ele escreve lá quais são os motores que ele colocou lá, qual é a base do carro, como é que o carro deve funcionar, qual é o óleo que deve levar. Tudo que o carro precisa, o fabricante escreve no manual de instruções. Que como é que o comprador lá vai entender quando for a comprar o mesmo carro. Então, quando o comprador chega para comprar um carro, ele já sabe quais são os problemas que o carro oferece e quais são os benefícios que o carro oferece. Então o comprador quando chega ele vai também levar o manual de instrução para que possa lá entender o que dele ou o que do fabricante vai ensinar. E quando o comprador chega, compra o carro, vai para casa, ele já sabe que este carro que eu comprei tem esse produto, o que ele oferece. É assim que Deus também escreve a Bíblia, para que o homem de Deus saiba como é que ele deve andar e quais são os passos que ele deve caminhar aqui na terra. Por exemplo, agora que Deus nos deu o manual de instruções, que é também a Bíblia, e essa Bíblia é o nosso guia, que possamos chegar à luz, que é a salvação. É a Bíblia que nos leva a conhecermos qual é o caminho certo e qual é o caminho errado. É a Bíblia que nos ensina em que momento nós estamos a passar e quais são as dificuldades que nós estamos a encontrar. E a Bíblia que também nos mostra nas direções certas que nós vamos aprender. Então, nós falamos sobre a Bíblia e nós entendemos sobre a Bíblia. Quer dizer que a Bíblia ela foi escrita por homens, mas homens não por sua vontade.
foram inspirados por Deus para que possam escrever a Bíblia e que dela seja o nosso guia para que nós possamos conhecer a verdade. Então, nós entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus, dada aos homens, e a Bíblia tem a utilidade de nos corrigir, de nos repreender, de nos ensinar. Acabamos de aprender o que é a Bíblia e quais são as utilidades da Bíblia, o que a Bíblia vai nos ensinar, e nós aprendemos isso. Mas antes, vamos também abrir no último livro, João capítulo 5, versículos 39. João capítulo 5, versos 39, e vamos encontrar lá também algumas palavras sobre a Bíblia. João capítulo 5, versos 39. João capítulo 5, versos 39, diz assim: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que me testificam. E essas palavras também nós entendemos que devemos examinar as Sagradas Escrituras, porque nelas temos a vida eterna, porque é delas que testificam de Jesus Cristo. Então, nós devemos examinar as Sagradas Escrituras, devemos estudar as Sagradas Escrituras, porque nelas nós temos a vida eterna, porque é dela que testificam de Jesus Cristo, claro. E nós também devemos aprender em que momento que a Bíblia é. Devemos aprender a estudar, a examinar as Sagradas Escrituras, porque ela é a lâmpada para os nossos pés, porque ela nos repreende, porque ela nos ensina, porque ela nos educa, porque ela é a fonte da vida, porque ela é a nossa base, porque nós temos que estudar as Sagradas Escrituras. Então hoje falamos a respeito da Bíblia Sagrada, e nós entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus. Dá para confiar nas Sagradas Escrituras, o que está escrito lá dá para confiar, porque ela é a palavra de Deus. Deus deu ao homem para que possa entender qual é a boa, agradável que Deus quer que o ser humano tenha. Estamos a aprender as Sagradas Escrituras, estamos a aprender que a Bíblia é composta de duas partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, e toda a Bíblia são 66 livros no total, do Gênesis e Apocalipse, e no Antigo Testamento falamos que são 37 livros, no Novo Testamento estamos a falar de 26 livros, toda a Bíblia no total são 66 livros. Nós hoje acabamos de aprender a respeito da Bíblia. Espero que cada telespectador que está em casa possa perceber que é muito bom estudarmos a Bíblia, é muito bom que nós possamos examinar as Sagradas Escrituras, porque elas nos educa, porque ela nos ensina, porque ela é a luz que nós devemos seguir, porque ela é a lâmpada que vai nos guiar nos caminhos certos. Então nós é melhor que possamos estudar as Sagradas Escrituras. Muito obrigada. Estamos na nossa reta final do nosso programa Evangelho do Reino. Espero que cada telespectador que está em casa também não se esqueça de ativar o sininho de notificações. Subscreva-se no nosso canal Olompa TV, para que possa receber muitas informações e para que possa ter muitas novidades a respeito do programa que tem para oferecer. Nosso tema da próxima semana será um tema imperdível. Fica ligado e não deixa de ativar o sininho de notificações para que recebas mais informações. Se estás em casa, se estás no serviço, se estás onde que esteja, mas sim, não se esqueça de subscrever-se no nosso canal para que recebas muitas informações. Muito obrigada pela atenção dispensada.